Olá, bem-vindo para o Museu, eu sou o Zé e hoje eu trago para vocês Hora de Aventura. Pela primeira vez, uma animação aqui no canal. Olha que coisa. Hora de Aventura é uma animação que começou faz pouco tempo, ela não é tão antiga assim, eu acho que tem coisa de uns 3 a 4 anos que ela tá sendo viabilizada. Ela passa no canal Cartoon Network e também tem as 5 temporadas iniciais dela no Netflix. Eu acredito que hoje ela deve estar na sétima ou oitava temporada, eu não sei, porque basicamente eu parei de assistir quando parou de lançar no Netflix. Muita gente vê Hora de Aventura como uma série extremamente maluca que é feita por drogados, que não tem nada a ver nada com nada. Mas eu te digo, depois que você assiste tudo, você começa a entender a genialidade que está imposta ali dentro. Porque você vê o backstory de Hora de Aventura é genial. Hora de Aventura ela acontece basicamente em um mundo pós-apocalipse. Esse apocalipse, na realidade, foi uma guerra que foi nomeada de Guerra dos Cogumelos, que é referência ao formato que as bombas atômicas elas tomam quando explodem. E tipo, se você vê, tem certos episódios que mostram o formato da Terra, você vê que tá faltando um pedaço enorme, é muito legal isso. Depois da guerra, a Terra ficou em estado apocalíptico, não tinha ninguém vivendo na Terra, os humanos quase todos morreram ou transformaram-se em outra coisa. E os únicos que sobreviveram eram aqueles que estavam no subterrâneo. E no meio disso, aconteceu muita coisa estranha no mundo, porque a Terra estava envolta em radiação. E a partir daí isso liberou magia no mundo, mutações em certos animais, ou certos animais ganharem habilidades ou coisa parecida, ou infundirem com uma outra raça ou coisa parecida. E uma coisa muito interessante, nós temos um personagem da animação, que seria a Princesa Jujuba, que na realidade o nome em inglês dela é Princess Bubblegum, que seria a Princesa Chiclete, que eu acho que faz muito mais sentido. Ela era um chiclete que durante a radiação e tudo mais, ela pegou o material genético que tinha no chiclete, a saliva no caso, e tipo, se tornou humana, teoricamente. Ela tomou forma humana e tudo mais, ela foi desenvolvendo inteligência e esse tipo de coisa. E a partir daí ela tomou essa teoria de como ela passou a existir e replicou, criando uma civilização de doces com genética humana. Tá pegando a coisa de quão interessante é isso? E nós temos uma coisa fantasiosa, extremamente fantasiosa, que seria a existência de uma cidade toda feita de doce, com população de doce e tudo mais, que sinceramente é uma coisa que quase toda criança tem na cabeça, mas ainda assim, como aquilo passou a existir é muito interessante. Os episódios que eu acho mais interessantes de Hora de Aventura são aqueles que passam na época logo depois do final da guerra, porque aí a gente consegue ver certos personagens e o crescimento deles até o momento atual da história. Como, por exemplo, nós temos a Marceline, que ela veio de um mundo paralelo, que seria o submundo, e lá é o pai dela, que seria o Drácula, é o rei, e ela veio pra cá como criança, uma vampirinha criança. E, tipo, ela foi criada por Simon, que foi basicamente o único humano que conseguiu sobreviver pela radiação por um único motivo. O Simon, ele era um historiador, e ele encontrou um artefato, que é uma coroa de cristais. E essa coroa, ela permite ele usar habilidades de gelo, tipo magia de gelo mesmo. E essa coroa também permitiu que ele se sobrevivesse a toda aquela radiação que estava ali. A coroa, além de dar poderes para ele, também tira a sanidade dele. Vai, tipo, corroendo a mente dele, a cabeça dele, ou coisa do tipo. E ele começa a perder memórias, perder personalidade, começa a ficar meio maluco e tudo mais. E o problema é, ele encontra a Marceline e ele vê a necessidade de cuidar dela. E por causa disso, ele usa a coroa para proteger ela de monstros que se criaram durante a guerra com a radiação e tudo mais, humanos que viraram meio que zumbis e coisas do tipo. E por causa disso, ele usa cada vez mais a coroa e vai perdendo a sanidade e vai esquecendo até mesmo quem é Marceline. E ela, sendo uma criança, ela sofre bastante com isso. E tipo, ela sempre sentiu isso e é muito interessante a história entre os dois. Porque depois o Simon, ele fica tão louco que ele vira o Rei Gelado. Só um cara, um velho maluco que fica tentando pegar as moçoilas. Ele fica tentando sequestrar as princesas, se casar com elas, poder coisa, e virar um rei propriamente dito, coisas do tipo. E é até engraçado. E outra, existe também um episódio que mostra o futuro, depois, muito tempo depois da história, que ele existe, ele tá ainda mais louco, ele tem ainda menos sanidade na cabeça dele. Ele vira basicamente um pássaro gigante que congela tudo que tá ao redor, entendeu? E é interessante isso. Não é necessariamente interessante a história, é extremamente divertida. Mas o backstory dela e tudo que em torno dela e como que chegou àquele ponto e tudo mais, aí sim se torna extremamente interessante. E a história onde basicamente se passa
A Hora de Aventura, nós temos Finn e Jake. Por acaso eu tenho até os bonequinhos de Finn e Jake aqui. E eu tenho até a Marceline aqui. Tipo, Marceline é um dos personagens preferidos pra mim. E nós temos o Finn e Jake. E eles são irmãos. No caso, o Finn, ele era basicamente o único humano que conseguiu sobreviver. E ele foi pego pelos pais do Jake, que tinham inteligência por causa da radiação e tudo mais. E foi criado pelos pais de Jake, e eles foram criados juntos, Finn e Jake. Depois que o pai de Jake morreu, o Finn basicamente ele tomou o trabalho do pai deles. Que seria, tipo, proteger o mundo como herói, proteger as princesas e tudo mais. E ele faz isso, ele é chamado pra proteger castelos, proteger as pessoas, servir como guarda. Ele é um herói da história. Isso é muito interessante. Porque também se torna muito divertido a questão das batalhas dele, as armas que ele consegue, ele ser ficcionado por espadas ou por aventuras e tudo mais, por isso até que se chama Hora de Aventura. A animação é extremamente interessante, é empolgante sim. Ela tem suas loucuras? Tem. Em vários momentos você diz, meu Deus, quem escreveu esse episódio é um drogado. Porque não tem nada com nada. Episódios. Mas outros muito interessantes. Tipo, toda a saga deles, do Finn lutando contra o Lich, que seria uma espécie de demônio super poderoso lá, é muito interessante. A história ela ainda é meio louca durante seu desenvolvimento, mas eu digo que eles ainda se baseiam muito no backstory da série para poder fazer alguma coisa interessante. E tipo, eles não quebram a regra, não quebram a lógica da coisa. E é isso que eu acho interessante. Independente das loucuras que tem, eles não quebram essa lógica. E é legal isso. Eu digo, Hora de Aventura é uma animação, um desenho extremamente divertido de se assistir. São episódios pequenos, são coisas de 10 a 15 minutos, não são episódios grandes. Tem até a 5ª temporada, como eu disse, no Netflix. Se você quiser assistir, fique à vontade. Eu digo, é legalzinho de ver, é divertido, tem momentos extremamente engraçados. Não esqueça de comentar o que você achou, como você achou de Hora de Aventura, se você já assistiu Hora de Aventura, por que não? Me diga alguma outra animação que eu poderia estar fazendo também. Não se esqueça de dar um like, compartilhar e principalmente se inscrever no canal se você não é inscrito. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.